Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. A gente pede desculpas, a gente está começando com atraso aqui o Conexão América Latina. A gente está com alguns probleminhas técnicos. Hoje a gente tem uma convidada especial, a companheira Tânia Ferreira, nossa correspondente em Buenos Aires, na Argentina. A gente só está tentando colocar ela aqui no programa, alguns probleminhas técnicos, por isso que a gente deu uma atrasada. Queria convidar todo mundo já a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aqui no chat, já está movimentado aqui o nosso chat, a compartilhar também o programa nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, nos grupos, nas páginas, por mensagens diretas para os seus amigos, também fazendo listas de transmissão no WhatsApp, enviando o link aí para centenas de pessoas. Isso daí ajuda muito a compartilhar e disseminar o conteúdo da Causa Operária TV. Convide todos os seus amigos a se inscrever também na Causa Operária TV e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. É muito importante para a gente bater a marca aí de 100 mil inscritos. A Causa Operária TV já está praticamente em 94 mil. Faltam 6 mil inscritos para a gente chegar a 100 mil. Além disso, você que não é membro, você pode se tornar membro do nosso canal. Embaixo aqui do nosso vídeo tem o botãozinho Seja Membro. Existem várias opções de membros. Se você clicar no botãozinho, vai aparecer essas opções. O membro bronze é R$ 7,99 por mês, o membro prata R$ 19,99 por mês, o ouro R$ 49,99 por mês, platina R$ 99,99 por mês e o membro rubi R$ 199,99 por mês. É muito importante a contribuição financeira para a Causa Operária TV, porque, como vocês sabem, ao contrário da Rede Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Folha de São Paulo, da Jovem Pan, nós não recebemos dinheiro do Estado e não recebemos dinheiro dos grandes capitalistas. O nosso financiamento é popular. Apenas a classe trabalhadora, representada por vocês que assistem a Causa Operária TV, é que nos ajuda a manter aqui de pé com a nossa estrutura, com os nossos programas, com o nosso conteúdo, para a gente continuar fazendo essa comunicação dos trabalhadores para os trabalhadores na luta pela Revolução Socialista. Então é muito importante, né, que haja a Causa Operária TV. Imagina se a gente não tivesse a Causa Operária TV, né, as análises de sábado do companheiro Rui Costa Pimenta, toda a programação ao longo da semana do nosso canal, né, o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos no final de cada dia, para todo mundo se atualizar de um ponto de vista revolucionário, o que acontece no Brasil e no mundo. Os programas internacionais nossos, como é o caso do América Latina, do Conexão América Latina, né, para a gente saber o que está acontecendo no nosso continente. Se não tivesse a Causa Operária TV, eu tenho certeza que o dia e a semana de muitos dos companheiros não seria tão divertido, tão especial, tão informativo, né, com tanto aprendizado como a gente tem assistindo a Causa Operária TV. Então, se você gosta da Causa Operária TV e quer ajudar a Causa Operária TV a se manter de pé, contribua financeiramente com a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal. Isso daí é uma ajuda muito importante para a gente continuar aqui na luta contra a direita, contra a burguesia, contra o imperialismo. Bom, obrigado a Aniura, que se tornou membro platina. Valeu, querida companheira. Também obrigado aqui a Carla Silva, que envia um super sticker, assim como a Cecília Maria. O Sou Eu envia também um super sticker. E o Desta Vez Eu Consigo também. Já já eu leio os outros comentários dos nossos companheiros. Vamos ver agora, já com a nossa querida companheira, a Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca. Ela vive nos Estados Unidos e traz para a gente mais uma Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Agosto. Ruido de fondo que sopla el viento, que el agua moja, que el charco enloda en manos alfareras, mujeres que no callan oprimidas, el silencio de la transgresión, cantan, recitan, crean un mundo sin sumisión, por ellas, por las otras, por las que se fueron,
por las que no regresarán, por las difuntas, por las desaparecidas, por las que aman la vida. Mujeres que son hierba en el filón, comal de barro donde se echa el pistón, piocha y chuzo en manos de campesina, solidario abrazo, un fuerte caparazón, bordadoras de barrilete de un telar, multicolores, multiculturas que nos llaman a libertar, proclamantes, humanidad, transformadoras, artistas en nube de tempestad, llenando el cielo con lienzos de libertad, mujeres en penuria de migración, humildes siempre, sin ínfulas, sin presunción, madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras, viajeras de 1000 senderos, chapeando el monte van, limpiando el camino para quienes vienen atrás, mujeres en un solo corazón, el único que nunca muere, el de la emancipación. Mujeres. Ay. Las mujeres cargando el mundo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho y hasta la próxima. A Ilka sempre nas melhores paisagens, né? Nas paisagens mais hermosas, assim como os seus poemas. O Lino Alves, ele fala, a Ilka Corado é muito show. O ao vivo, a Carla Silva comenta Avante Conexão América Latina, Denis Fernando está aqui com a gente, como eu falei, a Cecília Maria dá boa tarde, Monique FC, Denis Mil Grau também dá um salve, salve companheiro, Júlio Menezes, como vem a figura ultraconservadora de Javier Milei na Argentina, quem está dando suporte? É aquele doidinho que parece o Boris Johnson, né? O Desta Vez Eu Consigo, como eu disse, está aqui com a gente. A Kathleen Van Benton, nossa querida companheira, comentarista aí sobre a política peruana. Ela está na Holanda, ela que é holandesa, está assistindo a gente direto da Holanda. Um grande beijo para você, Kathleen, que legal. Tá viajando aí na terra natal, assistindo a gente direto da Holanda. O Ao Vivo está aqui com a gente, Adalberto Pereira comenta, Alberto Fernandes é a ala direitista do peronismo, bem atrelado aos bancos. A Carla Silva fala, imprensa independente e revolucionária, povo nas ruas. O João Vitor também dá uma boa tarde aqui, nosso querido companheiro também aqui do Partido da Causa Operária. Vamos ver agora a querida companheira, a Márcia Chueri, que é nossa correspondente em Havana, em Cuba, traz mais uma vez a sua coluna direto de Cuba. Olá, hoje é 21 de setembro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Na semana passada, houve 3 eventos internacionais envolvendo Cuba. Vou começar pelo último. No sábado 18, aconteceu no México a 6ª reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CELAC é a organização que reúne os países da América do Sul, América Central e Caribe. Entendeu, né? Não participam os poderosos, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, talvez pelo tamanho do país, talvez por ignorância, não damos muita atenção a esses organismos, mas eles refletem o jogo de forças internacional. A CELAC foi fundada em 2010 em uma reunião que foi chamada de Cúpula da Unidade. Entre seus fundadores estavam o Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Tabaré Vázquez e Raul Castro. Bons tempos da nossa região. Ela é, portanto, um bloco regional
que poderia enfrentar com maior resistência as políticas de intervenção dos Estados Unidos na região. Tipo a união faz a força. Mas isso está mais distante hoje do que quando foi fundada, devido ao crescimento da direita em vários países, inclusive o Brasil. Aliás, o Brasil saiu da CELAC desde 2020, mostra da política de subserviência aos Estados Unidos do atual governo brasileiro. Bem, a reunião tomou várias decisões que poderiam ser muito importantes, especialmente para os países menores e com economias mais dependentes. Mas essas decisões se concretizarão ou não, dependendo da correlação de forças internacional. Uma reunião como essa serve para mostrar esse cenário. É como uma fotografia de uma realidade que está sempre em movimento. Nesse jogo de forças, manifestar-se a favor ou contra Cuba serve, de certa forma, para marcar posição. Por exemplo, na reunião do sábado, o presidente do Uruguai acusou Cuba, Nicarágua e Venezuela de serem ditaduras e de violarem direitos humanos, reprimindo movimentos de oposição. Dizer isso numa reunião em que também estão a Colômbia e o Chile é cínico e patético. Mas, como eu dizia, serve para marcar uma posição. E é claro que a grande mídia dará destaque a esse tipo de declaração. Isso alimenta a crença de que esses países são ditaduras, o que acaba enganando inclusive parte da esquerda. O presidente do México, López Obrador, elogiou o povo cubano por defender com dignidade seu direito a viver livre e independente, sem permitir a ingerência de nenhuma potência estrangeira em seus assuntos internos. López Obrador apresentou também uma proposta que chamou a atenção por bater de frente com os Estados Unidos. Ele propõe acabar com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, por ela ser um instrumento do imperialismo norte-americano. E que os países da região dediquem todos os esforços à criação de uma organização não subordinada a Washington. Então, quando alguém vier com essas histórias de vamos denunciar o governo brasileiro na OEA, lembre-se da lição do presidente mexicano, de que isso é pura ilusão. Na véspera da reunião da CELAC, o México tinha celebrado 211 anos do início da luta pela independência. Veja só, eles festejam o início da luta porque foi ali que a independência começou. O presidente Díaz-Canel também participou dessa celebração, o que provocou um pouco de barulho da oposição nas redes, inclusive com ameaças. Bem, em seu discurso na festa da independência, López Obrador conclamou o governo dos Estados Unidos a levantar o bloqueio contra Cuba, afirmando que nenhum Estado tem direito a submeter outro povo e impedir seu bem-estar. O terceiro evento, um dia antes dessa celebração, na quinta-feira 16, o grupo de deputados de direita e extrema-direita do Parlamento Europeu conseguiu aprovar uma resolução contra Cuba, por supostas violações dos direitos humanos, ainda em relação ao que aconteceu aqui em 11 de julho. Nessa resolução, o Parlamento Europeu insta a União Europeia a aplicar o mais rapidamente possível sanções aos responsáveis pelas pretensas violações, ou seja, eles querem também sanções aos indivíduos mesmo. Isso é parecido ao que fez o Biden, impondo restrições a membros do governo cubano. Esse tipo de sanção, na prática, chega a ser inócua, já que essas pessoas não têm contas bancárias ou propriedades nesses países. Mas, de qualquer forma, são ilegais, porque impõem sanções por atos cometidos fora do território desses países e servem de propaganda contra Cuba, que é o seu grande objetivo. Mas isso não é só propaganda. Cada medida, cada sanção busca agravar a situação econômica da ilha e principalmente do povo cubano. É sempre a política de levar o povo cubano à fome e desespero para que se volte contra o governo. Mas a ilha rema contra vento e maré. Superando todos os obstáculos, a vacinação contra a Covid-19
vai bem e a redução de positivos em Havana e Matanzas, que são as províncias mais avançadas na vacinação, indicam a alta efetividade de Abdala e Soberana 2. Até 17 de setembro, 70% da população cubana já havia tomado pelo menos uma dose, 48% já tinha 2 doses e 40% já tinha completado as 3 doses. Esses resultados foram obtidos também graças à ajuda de governos, organizações e pessoas que de alguma forma contribuíram com doações a Cuba. Nossa campanha no Brasil também continua. Veja na tela como participar. Você pode doar quanto quiser, tudo ajuda. Agora eu vou fazer uma chamada para o próximo programa. No próximo vídeo, vou contar a história dos CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução. Quando surgiram, seu objetivo, sua história e como funcionam hoje. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos temáticos, que vou intercalar com os vídeos de atualidades em Cuba. Se quiser sugerir temas, mande pelo Facebook do Direto de Cuba. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Olá, hoje é 21 de setembro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Na semana passada, houve 3 eventos internacionais envolvendo Cuba. Vou começar pelo último. No sábado 18, aconteceu no México a 6ª reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CELAC é a organização que reúne os países da América do Sul, América Central e Caribe. Entendeu, né? Não participam os poderosos, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, talvez pelo tamanho do país, talvez por ignorância, não damos muita atenção a esses organismos, mas eles refletem o jogo de forças internacional. A CELAC foi fundada em 2010 em uma reunião que foi chamada de Cúpula da Unidade. Entre seus fundadores estavam o Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Tabaré Vázquez e Raul Castro. Valeu, Márcia. Algumas notícias. A Bolívia e a Venezuela denunciaram os Estados Unidos por terem incluído esses 2 países na lista antidrogas do imperialismo norte-americano, considerando, né, que esses 2 países aí não cumprem com seus deveres na luta contra o tráfico de drogas, o que é, né, mais uma vez, uma violação da soberania nacional da Venezuela e da Bolívia. Os Estados Unidos utilizam essa questão do tráfico de drogas há décadas, né, principalmente desde os anos 90, para atacar o governo boliviano, o governo venezuelano, o governo equatoriano, na época do Rafael Correa, né, e para atacar o povo colombiano, né, instalando bases militares e acusando as Farc e o ELN de serem narcotraficantes. Uma outra notícia aqui, falando em Colômbia, mais um ex-combatente das Farc foi assassinado, dessa vez no departamento de Chocó, no município de Quibdó. Ele já é, o nome do ex-combatente é Manuel Mena Viveiros, e segundo a ONG Indepaz, que contabiliza aí o número de mortos aí, no conflito colombiano, ele se encontrava em um processo que os ex-militantes da Farc vêm fazendo, né, desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, de reincorporação, reintrodução na sociedade civil colombiana. Com isso, já são 36 ex-combatentes das Farc assassinados em 2021 e no total, desde 2016, 286 ex-combatentes. Essas pessoas são assassinadas invariavelmente por milicianos, paramilitares
ou mesmo militares e policiais, todos eles vinculados ao governo colombiano, governo de extrema-direita do Iván Duque. A Venezuela e a Turquia condenaram as sanções, os bloqueios unilaterais impostos pelos Estados Unidos contra esses dois países. Em um comunicado comum, os líderes diplomáticos de Turquia e da Venezuela, eles denunciam a ilegalidade nessas medidas coercitivas unilaterais adotadas pelos Estados Unidos e de outras potências imperialistas contra terceiros países, como principalmente a própria Turquia e a Venezuela. Nesse sentido, os dois chanceleres, eles felicitaram os dois países devido ao processo aí de aproximação, política entre Ankara e Caracas. Mais uma notícia, que aí tem a ver com mais um crime do imperialismo norte-americano. O governo Joe Biden iniciou a deportação de 12 mil imigrantes haitianos que se encontram nos Estados Unidos. E além desse processo de deportação, no Texas, imigrantes haitianos foram reprimidos com policiais a cavalo perseguindo esses imigrantes, uma cena que lembrou muito as antigas cenas trágicas, de escravidão de negros nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, ou em vários países, em que os negros que tentavam fugir da escravidão eram caçados que nem bichos a cavalo, pelos senhores de escravo e seus capatazes, O Joe Biden, que é o governo LGBT, feminista, humanista, progressista, pintado aí pela imprensa norte-americana. Na verdade, ele é até pior do que o Donald Trump. Bom, vamos tudo certo? Vamos falar com a Tânia agora? Você me ouve, Tânia? Aê, ouço. Assim, depois de uma guerra aqui tecnológica, a gente conseguiu conversar finalmente. Tá tudo bem com você aí, Tânia? Tá tudo bem, e você? Que ótimo, tudo bem também. Só que uma coisa que não está muito bem é o cenário político aí, institucional na Argentina, com essa crise que foi desencadeada no governo do Alberto Fernandes, principalmente depois das prévias, em que a Frente de Todos acabou se dando mal, e a gente viu aí o crescimento da direita. E a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes agora entraram em uma briga entre os dois. Você pode contextualizar para a gente? Bem, primeiramente, vamos um pouquinho mais antes, Não tem paz, não tem sossego em países que os Estados Unidos põem a sua pata, A palavra crise é uma palavra que eu acho, isso aí é pessoal, tá? Que a princípio é uma palavra muito funcional aos meios que querem manipular isso tudo, e tem que tomar muito cuidado, aqui, tá? Estou falando por aqui. E o que na realidade acontece na Argentina é que a Argentina está com uma camisa de força, e isso não é do governo do Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner como vice, não é desse governo. Esse é herdado do Macri. Porque o Macri fez uma dívida com o FMI, e essa dívida foi a maior dívida que o FMI possibilitou um país ter, fora dos requisitos que se contrai uma dívida, Então isso é alguém fazer um governo com uma camisa de força, com um raio de ação político muito limitado, pressionado por uma pandemia
Não é pouca coisa. O que está acontecendo, e não sei como é que está saindo, né, para fora, porque o que é. Primeiro, o mundo está dando uma endireitada terrível. Está chegando a um nível de um fascismo insuportável. Tem uma pressão de uma agenda 2030 que fala sobre o grande reinício e que é uma ideia de governança global, que eles estão colocando isso de qualquer maneira. No meio dessa história toda, o contexto político internacional, tem os Estados Unidos perdendo no Afeganistão, olhando para a América Latina novamente, com as suas garras assim, e, do outro lado, China e Rússia fazendo uma política multipolar. E os Estados Unidos tentando fazer a imposição de um governo muito direcionado. Né? Esse governo que você já sabe aí, que usa muito essas pautas identitárias e que está indo muito pela América Latina para dividir. Né? Então, essas ideias de pautas identitárias que são necessárias, ninguém tá discutindo que não é necessário, muito pelo contrário. Mas isso não resolve absolutamente nada, isso só divide. O problema é a luta de classe. A gente está como um povo oprimido, os povos da América Latina oprimidos em relação ao opressor imperialista. Isso é muito claro. Nesse caldo, nessa sopa, né, tem as PASSO, ocorreram, né, dia 12. As PASSOs são um tipo de eleição, uma primária aberta, simultânea e obrigatória, que faz o quê? Ela faz uma exposição de todos os candidatos através de listas, e as pessoas, né, os votantes, vão ali escolher quais as listas vão para novembro. Né? Então, dali sai os nomes para novembro. O que, na realidade, a direita está explorando em muitos meios de comunicação é confrontar um mapa que não tem que ver, por aí é a informação, né? A semiótica, tudo isso que a gente já conhece, a utilização do audiovisual, de tudo em função de interesses hegemônicos fora do país. Né? E de grupos de uma oligarquia muito forte. Na realidade, houve um mapa que tem que ser lido, porque não foi para deputado e para senador. Não é único. A coisa não dá para misturar cenoura com beterraba, entendeu? Não dá. E é o que todo mundo está querendo fazer, é lógico. Quem tem o poder da interpretação e o discurso hegemônico voltado para onde quer, vai direcionar direitinho, né? Estatística, o pessoal pega dados e usa da maneira que quer. Gráfico, então, nem se fala. E esse gráfico visual foi justamente para tentar forçar uma barra. Gente, a Argentina tem, hoje, vai ter uma reunião do Alberto Fernandes, às 5 horas da tarde, com o FMI. A dívida, e vai ser paga amanhã, uma parcela, né, o primeiro vencimento, de que um capital chamado stand-by, que o Macri tomou e que foi herdado para esse governo, é na casa de 1,880 milhões de dólares. Não é pouca coisa. Não dá para fazer política com dívida. Não é fácil, não? Ao mesmo tempo, né, que tem isso, tem também, se a Cristina não fizesse a composição de um frente de todos, não ia ganhar. Então, por aí também entra uma mescla muito. Mas será que a Cristina, de políticas. Ela não se equivocou ao ter cedido
a presidência e ter ficado como vice? Será que aparentemente foi uma pressão, né, que foi sofrida aí, principalmente a burguesia, a direita, para que ela ficasse como vice e não como candidata a presidente, né? Ela tem inclusive visões assim um pouco mais radicais, né? Ela tá mais à esquerda do que o Alberto Fernandes, né? Ela, inclusive, uma notícia aqui, não sei se você confirma, né, que nessa discussão aí entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, ela estaria exigindo aí que o governo gastasse mais, né, com os recursos públicos aí para a população, o que o Alberto Fernandes estaria reticente em fazer, é isso? Olha só, o que o pessoal do Brasil não sabe é que aqui teve lawfare também. Sim. E também tem outra coisa, o tal dos quadernos, que foram uma causa absurda, que é todo xerox, é uma coisa, assim, é conto de sei lá, é para fazer filme esse negócio. De tão absurdo que é. Não é que ela cedeu. O problema todo é que ela tá respondendo causa judicial também. Eles fizeram uma trama no governo Macri em relação ao kirchnerismo, né, ao governo, muito complexa, que não é fácil esse entramado político não é fácil, né? Até hoje tem preso político aqui. A Milagro Sala é a primeira presa política do governo Macri. Nunca esquecer isso. Continua presa. E continua presa política. Presa política não é dentro da cela, para os brasileiros entenderem, não? Mas respondendo causas políticas, assim como Cristina tem, assim como uma porção de companheiros e companheiras que estão aqui, presos políticos, respondendo causa de quê? Desse armado que aconteceu de lawfare, na época do Macri. Tem gente que está preso em cela? Tem companheiros que, não é todo mundo, mas tem ainda, que estão respondendo. Agora, isso tudo passa e é assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu sempre falo isso, né? O que sai do país vai sair com a cara de quem vai contar e como essa pessoa tem interesse em contar isso. E vai para um público dirigido de uma maneira que isso daí pode fazer uma imagem totalmente distorcida da realidade. O que aconteceu foi, primeiro, fundo, né? Pano de fundo. A epidemia, a pandemia, né? A pandemia. O pessoal daqui está vacinado. Teve um programa de vacinação no país. Com a Sputnik, né? Teve com a Sputnik. Eu fui vacinada pela Sputnik. Ah, que legal. As 2 doses. Né? A Sputnik então, que o governo brasileiro e os governos estaduais, a maior parte deles, com exceção dos governos do Nordeste, a Anvisa, tudo, o PSDB e o Bolsonaro juntos impediram que fosse aplicada aqui no Brasil por pressões do imperialismo, inclusive. Claro. Porque o pessoal vem, é a vacina comunista. Olha que imbecilidade, que estupidez. Não, só falando assim. A direita falou isso também? Bom, a direita é igual em tudo quanto é mundo, né? A direita é aquela coisa, parece aquela caixa de bolo, sabe, fechadinha, hermética, que eles se enxergam o umbigo, né? E todos os interesses é para ele, para quem rodeia, para quem apoia eles, é sempre assim, lógico, vai ser sempre aí, é a mesma coisa em qualquer país. Quem é esse, Tânia, esse Javier Milei? Você conhece ele? Vamos lá, essa figura política que emergiu das sombras, né? Vem com aquele discursozinho meio Bolsonaro, que é a tal da, vamos dizer, uma terceira via, que também chegou aqui, a tal da terceira via, né? Então, por exemplo, houve uma abstinência? Houve. Houve votos em branco? Houve.
Teve caída de votos, tanto da direita quanto da esquerda? Teve. A direita também caiu, o pessoal não fala isso. O Javier Mas Milei, ele surfou nessa onda da queda também de votos da direita, é isso? Isso. E outra coisa, ele fala para um público jovem, e isso tem um ruído no Brasil, não tem não? Não parece um pouquinho a ideia do Bolsonaro no início? Vendo por cima assim, ele lembra também um pouco o pessoal na época do golpe, aquilo que o MBL falava, né, de privatizar tudo, contra o Estado. E aí agora já começa, né? Ele fala de um lado e o pessoal agora, as investigações estão mostrando que ele tem vínculo com a ANSES, que aqui é como se fosse ele fala uma coisa e depois aí o pessoal já está começando as investigações e vê que é como se fosse a Receita Federal, a ANSES aqui, né? Porque aí já estão buscando, né? Porque o discurso não bate com a prática. Mas nas urnas ele apareceu assim. Existe aqui se chama enorro, né? Existe um voto que eles dizem que é um voto bronca, né? Que eu não estou de acordo, e existe um voto chamado voto desilusão, que seria essas duas vertentes seriam os votos que estão sinalizando ao governo que essa política não está atendendo a um povo que está passando por muita dificuldade econômica, né? Que entre 10 crianças passam fome. Isso que daí, tem 60% das crianças argentinas estão passando fome, é isso? Não é, olha só, fome não é o que a gente vê aí no Brasil. A gente tem que mudar, olha só, discussão não é a mesma coisa, crise não é a mesma coisa. Essas palavras que se usa, a gente tem que botar o pé no freio em algumas coisas. O sentido de fome não é fome da África, não. Hein? Fome no sentido de alimentação básica está em relação à alimentação. Uma alimentação que tem que ter um padrão de vitaminas, proteínas, etc., não está sendo alcançado. Então, a interpretação é essa. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essas coisas vazam e a direita, que maravilha. A direita para culpar o governo comunista do Alberto Fernandes, né? Sendo que, na verdade, como você falou, se a pessoa, né, não consegue se alimentar adequadamente, a gente pode considerar que ela está... Agora, essa situação é causada pelo que você falou anteriormente, por toda a pressão econômica que o imperialismo, o FMI, está submetendo a Argentina, né? Desde principalmente do governo fantoche do Maurício Macri. Isso daí, estou totalmente de acordo com o que você falou. Isso daí é causa externa, do lawfare, praticamente a Argentina não é a Venezuela que vive sob um bloqueio econômico, mas é nítido que o que acontece na Argentina, assim como o que acontece na maior parte do mundo, né, os problemas sociais são causados por causa das pressões e da política do imperialismo contra esse país, né? Não é um problema. Alberto Fernandes, ele impôs essa política aos argentinos, né? Uma coisa bem de antes. Foi até bom você falar nisso, porque, por exemplo, se você parar para pensar, e isso não está sendo comentado, o que é um bloqueio econômico num povo revolucionário, de base revolucionária, que tem um povo que teve uma formação política, e o que é um bloqueio econômico, não, desculpa, uma dívida externa num povo que não teve formação revolucionária. O impacto
respeitando todas as idiosincrasias, né? Respeitando a natureza dos povos, a história de independência dos povos, a cultura de cada um, a gente também tem que tirar alguma lição disso daí. Por que a Bolívia saiu de uma ditadura tão facilmente que eu digo entre aspas, né? Por que ela saiu disso? Porque o Evo Morales, junto com Limeira, acabaram com aquela educação hegemônica europeia e americana. Mudaram toda a estrutura educacional. O povo começou a se reconhecer como um povo de origem indígena, que tem uma cultura específica. A Venezuela teve toda uma formação dentro do bolivarianismo, e esse povo ele consegue se identificar, mesmo com um bloqueio criminal econômico dos Estados Unidos, ele consegue passar por uma pandemia distinto do que passa um povo que não teve uma formação revolucionária. Então, isso é uma questão para as pessoas começarem a pensar também, que isso ninguém está falando. Mas é uma coisa botar, acende uma luzinha, quer dizer, formação política é necessário, visão revolucionária é necessária, fazer uma revolução brasileira é necessário para sair disso daí, que essas alianças são muito frágeis, e isso se comprova também por aqui. Entendeu? Então a gente pode olhar, e eu digo uma coisa, o povo argentino é um povo que tem que ser muito, muito respeitado. Porque não é fácil passar pelo que eles passaram em 2001 e se levantarem do jeito que eles se levantaram. Quem no Brasil desconhece isso, a força do povo argentino, o negócio todo é o seguinte, é que veio o Macri com uma agenda extremamente neoliberal, que dividiu a população toda, que aí essa população se reconheceu no sentido de, não, a gente vai ter que tomar o protagonismo novamente. Entrou um governo com a Cristina e com o Alberto, né? E a Cristina não podia ser justamente por tudo esse lawfare que aconteceu anteriormente, porque aí poderia ser que, se ela lançasse como presidente e eles colocassem alguma causa no meio da presidência, a presidência estaria vulnerável, e por isso que ela, inteligentemente, brilhantemente, como ela é brilhante, né? Eu tenho muita admiração por ela, né? Ela inclusive peitou, né? Ela peitou quando estava na presidência da República os fundos abutres, né? Ela estatizou uma parcela da economia argentina peitando o imperialismo, né? Foi um governo nacionalista da Cristina Kirchner. Será que o Alberto Fernandes conseguiria fazer isso como ela fez no governo dela agora? O contexto é distinto. Uma coisa é você politicamente falar numa época que toda a América Latina se conseguiu sair do buraco porque os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque, estava voltado para lá e não estava olhando a América Latina, por isso que todos os países da América Latina conseguiram um pouco de oxigênio para poder respirar e poder seguir adiante, e também em paralelo tinha uma China que estava emergindo como potência. Agora a gente está sobre uma guerra. Aí você pode dizer guerra mesmo, porque é o multipolar quanto o bipolar. Aí a gente está nessa guerra, né? Estados Unidos e a China e a União Soviética, por um lado, e a Rússia também, né? A União Soviética não, a Rússia. Voltei um pouco no tempo. Aí a gente pode falar em outra coisa, porque não dá para comparar, entendeu? A política econômica hoje em dia, ela foi adicionada a um tempero, o tempero da pandemia, que é difícil as pessoas fazerem política econômica num país com uma camisa de força do FMI e colocar o pessoal para trabalhar. Ou você bota o pessoal para morrer, ou você bota o pessoal para viver. Então,
Então também não é fácil, não foi fácil para o Alberto, não foi fácil para a Cristina, eles podiam chegar e fazer igual esse genocida daí, ó, libera tudo, vamos botar como é que é, o negócio do rebanho aí, esqueci o nome. Imunização de rebanho, né? Vamos deixar a coisa você se autocontamina, você se sei lá, seu organismo, um darwinismo da morte. Podia, mas o que eles fizeram? Não, bota todo mundo em casa e segura a economia e paga a dívida. O principal problema da Argentina é essa questão dessa camisa de força que você está falando. É um problema que atinge aí cada vez mais os povos da América Latina, da África, da Ásia, né? Aqui a gente tem o nosso telespectador, o Júlio Menezes. Ele fala: Argentina vítima do FMI, e comenta também: a Argentina tem que auditar e punir o Macri e os seus aliados. A gente espera, né, que haja possibilidades, né, de em um futuro aí a Argentina punir, assim como puniu, né, ou como poderia ter punido, inclusive de maneira mais forte ainda, aqueles torturadores da ditadura, né, também punir esses vende-pátrias, como é o caso do Maurício Macri, e finalmente libertar a Argentina de todas essas dívidas aí que são completamente injustas, né, que fazem, como você falou, 6 a cada 10 crianças argentinas estarem em situação de fome. Fome não, vamos lá, de fome em relação ao padrão de comida, de ingestão de comida, nutrientes, etc., de que cada criança deve comer no dia a dia em função da necessidade que o organismo tem. Então a gente tem que fazer isso mesmo, porque senão essa direita vai pegar. Agora, em relação a... explicar também qual que é a causa disso, né? Porque a direita fala que a causa é a esquerda, mas na verdade a causa disso daí é a direita, o imperialismo e a burguesia, né? Queria que você, pra gente encerrar, já encerrando o programa... Deixa eu só falar uma coisa para esse rapaz. Claro. Deixa eu só falar uma coisa para esse rapaz. Em relação ao que ele falou dessa... Ontem eu escutei a Hebe de Bonafini, né, que é uma das madres da Praça de Maio, a qual eu tenho uma verdadeira admiração à potência. E ela falou o seguinte: é muito sério isso, não somente aqui, mas em qualquer... o padrão de ensino ainda das universidades de formar advogados ainda é o padrão americano e europeu. E é um padrão liberal. Então, muitos dos juízes, e aí eu falo pelo Brasil, né? E aí eu falo como brasileira, muitos juízes foram ensinados nessa cátedra, entendeu? Nesse marco teórico, que faz totalmente a diferença, porque esse marco teórico alinha a justiça a um modelo econômico liberal, que vai fazer com que esses juízes tenham uma visão liberal e que vão fazer todas as suas justificativas em cima de um marco teórico que vai sustentar uma oligarquia e que não vai sustentar as pessoas que fazem redistribuição de riqueza, que olha para as causas sociais. Então, a punição tem que punir, mas também tem que fazer uma faxina nesse judiciário, e aí eu falo do Brasil, que esse judiciário do Brasil aí é muito conivente com essas políticas do Bolsonaro, por isso que está dando certo, entendeu? E por que também o Brasil não fez, e aí uma crítica, né? A Comissão Nacional da Verdade, na época da Dilma, ela simplesmente fez e aí vai a minha crítica, não fez com caráter punitivo, fez com caráter só informativo. Isso não resolve. Isso não resolve nada. Sabe por quê? Porque para as futuras gerações, vai ficar, sabe o quê? A informação, meu amor, as palavras se vão ao vento.
se perde. Tem que ter prática política, tem que ter organicidade, o povo tem que estar sabendo disso daí, o povo tem que ver torturador na cadeia, porque aí vai entender e vai saber que justiça vai ser feita, que pobre preto, entendeu? Não vai ficar morrendo na cadeia no Brasil porque é pobre preto. Porque a mãe que tem que criar seu filho sozinha, porque o pai foi morto por um tiro perdido no Rio de Janeiro, ela vai ter a sua justiça garantida. Agora, se tem no papel e não é punitivo, meu bem, a coisa vai por outro lado. Então, são duas pesos e duas medidas. A gente não pode ir pelo sentido comum e pela análise barata que a direita e esses meios de comunicação que a Globo, que esse lixo dessa Globo aí faz, e que alguns da esquerda, muito erradamente, balançam o rabinho quando a Globo fala alguma coisa legal, aí todo mundo, que bonitinho a Globo. Mas esquecem que a Globo esteve na época da ditadura. Esquecem que a Globo foi criada com dinheiro da CIA. Esquecem que a Globo participou dos golpes de maneira orgânica, colocando vídeo, tirando fotinho, entendeu? Botando aqueles cartazinhos de impeachment de Dilma, que depois, pelas pedaladas fiscais que antigamente já não eram mais no Temer, e que o Temer continua tudo. Gente, o povo tem que começar a estudar política, tem que fazer revisionismo histórico, tem que olhar para uma educação que seja latino-americana. Não adianta sair um universitário intelectual da faculdade com formação liberal. Vai reproduzir a lógica liberal nas profissões, no dia a dia e na lógica da dominação. É simples assim. E acabar com esse negócio de bandeira identitária, e vai cada um ficar no seu gueto dizendo, aí vai saber o que vai acontecer, porque as companheiras aí me dizem, Tânia, tem indígena que não se mira indígena e se mira LGBT. Tem negro que não se mira negro, mas se enxerga como LGBT. Aí o que faz? Vai para a causa LGBT e não vai pela causa afrodescendente. Vai pela causa LGBT e não vai pela causa indígena. Gente, pelo amor... que une todas essas lutas contra... Claro! Né? Claro. A gente está debaixo do mesmo sombreiro, né? Do mesmo guarda-chuva. Vamos ter que nos unir. Na Argentina, na América Latina inteira, a luta é a mesma, né? É a luta para unir os nossos povos aí contra a burguesia, contra o imperialismo, né? Porque só isso daí vai libertar os negros, os LGBTs, as mulheres, né? Vai colocar todo mundo, sabe como? Igual situação, porque todo mundo, olha só, o feminicídio, se você olhar, que é vítima do capitalismo. Sim. O racismo é vítima do capitalismo. O Custódio, ele fala que ele fala do seu cachorro. O cachorro tá pedindo comida e tá... Eu tive que prender ele, botei um biscoitinho, tá preso lá atrás, porque senão ele estava aqui. São 2 Golden Retrievers enormes, e eu peço desculpa, mas não tem como. Tânia. Ó, a gente agradece muito a sua participação, na verdade, foi bem legal a nossa conversa, para falar um pouco sobre o que acontece na Argentina, sem a gente precisar recorrer, né, à Rede Globo, à Folha de São Paulo, que só trazem, né, mentiras sobre a Argentina e sobre a América Latina inteira. Então, muito obrigado, foi muito importante aqui a sua participação no nosso programa, Tânia. Valeu, viu? Um abraço para você, um beijo, e se cuida aí na Argentina, cuida dos seus cachorrinhos, dos perritos aí. Tchau, Tânia, valeu. Tchau, e sustentar o governo do Alberto até o final. Valeu, Tânia, um abraço, tchau. Valeu aqui todo mundo. Carla Silva, que envia também uma mensagem para todo mundo acessar escolamarxista.org.pco.org.br para todo mundo acessar. Valeu todo mundo que assistiu aqui ao Conexão América Latina. A gente volta na próxima terça-feira, às 14h, com mais um programa ao vivo na Causa Operária TV. Tchau.